Espera. Começou. Então, vamos agora entrar nos estudos epidemiológicos. Aqui eu tentei fazer um pequeno apanhado das principais características de cada tipo de estudo epidemiológico. Talvez eu tenha deixado alguns de fora. Então, eu acredito que aqui e agora a gente vai conseguir tratar das principais características sobre alguns tipos de estudos epidemiológicos que tendem a ser os mais comentados e os mais utilizados mesmo na parte mais prática. Então, todas as vezes que eu tento fazer um estudo, que eu planejo fazer um estudo epidemiológico, e não só um estudo epidemiológico, um estudo como um todo, um estudo científico sobre algum aspecto em particular, eu sempre preciso, antes de iniciar propriamente a parte prática do estudo, eu preciso organizar as minhas ideias. Como que eu vou elaborar esse estudo? Como que eu vou coletar os dados que vão fundamentar o meu estudo? Como que eu pretendo analisar os dados? E depois que eu analisar esses dados, o que eu vou fazer com eles? Eu vou publicar? Eu preciso fazer alguma outra coisa? Eu preciso coletar novos dados, fazer novas análises? Então, a escolha de um delineamento apropriado para um estudo é um passo essencial em uma investigação epidemiológica, mas não só nas investigações epidemiológicas. E cada tipo de estudo epidemiológico, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, os prós e os contras sempre devem ser considerados na hora de planejar cada tipo de estudo. Então, esse fluxograma, ele mostra de forma bem simples quais seriam os principais passos de uma pesquisa científica. Eu primeiro preciso definir o meu problema, o que eu quero investigar. Depois, a partir da definição do problema, eu preciso formular uma hipótese. A minha hipótese, por exemplo, sobre a taxa de incidência da leishmaniose visceral no extremo sul da Bahia. Eu quero investigar qual é a incidência desta doença no extremo sul da Bahia. Beleza, esse é o meu problema. Agora, qual é a minha hipótese em relação a esse problema? Essa taxa de incidência, ela é alta? Ela aumentou nos últimos 10 anos? Ela diminuiu nos últimos 10 anos? Ela é superior à taxa de incidência nacional ou não? Então, a partir da definição da minha grande pergunta, é aí que eu começo a formular hipóteses. E a partir da formulação das hipóteses, eu determino os objetivos da minha pesquisa. Verificar a taxa de incidência da leishmaniose visceral no extremo sul da Bahia. Se eu quero algo mais específico além disso, analisar a taxa de incidência da leishmaniose visceral no município de Teixeira de Freitas no período de tal, no período de 2000 a 2010. Então, aí eu começo a delimitar os objetivos da minha pesquisa. Depois que eu já tenho a parte teórica pronta, eu então começo a pensar como que eu vou selecionar o método para coletar os meus dados. Eu vou precisar de dados secundários? É o suficiente? Esses dados secundários eu consigo apenas olhando lá no Tabnet do DataSUS? Ou eu preciso ir na Secretaria Municipal de Saúde para que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica me dê os dados mais completos? Então, é tudo que eu preciso pensar e planejar ainda antes de partir para a prática. Depois que essa parte mais teórica está pronta, aí que eu já estou em posse dos dados, eu já coletei os dados, eu passo para a análise dos dados. Que, inclusive, essa parte de análise está aqui dentro da metodologia ou material e métodos. Uma vez que eu tenho os dados analisados, aí eu vou ter os meus resultados e é com base nos resultados que eu posso interpretá-los e discuti-los com base na literatura já existente num determinado assunto. Só fazendo um parênteses aqui, não sobre o estudo propriamente dito, mas sobre a elaboração de um artigo, mesmo de um papel científico, é muito comum que a gente confunda o que nós devemos colocar na introdução e o que nós devemos colocar na discussão. Quando a gente fala na introdução, eu tenho que introduzir o leitor ao tema do meu estudo, ao tema do meu trabalho. Então, eu realmente parto eu parto de um ponto de partida, mas na verdade a gente começa de uma forma bem básica mesmo, introduzindo
os conceitos mais importantes sobre aquele determinado tema. A discussão ela é voltada a eu explicar os meus resultados e confrontá-los com o que está disponível na literatura. Por exemplo, pegando esse caso da leishmaniose visceral no extremo sul da Bahia. Na introdução, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o que é leishmaniose visceral, quem causa, como que eventualmente há a transmissão do agente etiológico da doença, quais seriam os principais sintomas associados à doença, se há algum perfil de indivíduo que tenda a ser mais acometido pela doença, qual seria, digamos, a ocorrência da doença numa determinada área geográfica. Então, aí eu vou estar introduzindo o leitor ao assunto da minha pesquisa. Já na discussão, com base nos resultados, o que eu vou fazer? Tá? Eu tive os resultados da taxa de incidência da doença no extremo sul da Bahia e nos meus estudos, com base nos dados que eu coletei e analisei, eu verifiquei que há, sim, nessa localidade, nessa área geográfica, um perfil mais susceptível à doença. Agora que eu tenho os meus resultados, o que eu vou fazer? Eu vou discutir se essa taxa de incidência é alta ou baixa, com base no que é determinado pelo Ministério da Saúde. Eu vou verificar se essa taxa está acima ou abaixo da taxa de incidência nacional. Eu vou verificar em outros trabalhos realizados em áreas geográficas parecidas qual era o perfil mais acometido pela doença. Vou comparar com o perfil que eu verifiquei no meu estudo ser o mais acometido pela doença. E a partir daí eu posso fazer novas proposições. Por que na minha realidade, na realidade do meu estudo, este perfil era mais susceptível? O que tem na literatura que pode corroborar o que eu achei? Então, no caso, é o grande quê da questão entre a introdução e a discussão. A introdução, eu tenho que introduzir o leitor ao tema do meu estudo. Na discussão, eu tenho que ver o que a literatura já fala sobre aquelas variáveis que eu avaliei, e aí então eu posso comparar os resultados que eu obtive com os resultados obtidos por outros pesquisadores que tentaram ou que avaliaram, de fato, analisaram o mesmo tema, mas em realidades diferentes. Acho que ficou interessante. E a conclusão a gente tende a fazer um pequeno resuminho de tudo o que a gente trabalhou. Então, a gente faz um pequeno resuminho da própria introdução em si, dos nossos resultados da discussão, e assim a gente finaliza o nosso estudo. Agora, entrando de fato nos estudos epidemiológicos, essa imagem eu acho que eu mostrei semana passada para vocês, mas eu já não lembro mais. Inclusive, eu comentei que eu retirei da apresentação da Juliana. De modo geral, os estudos epidemiológicos eles tendem a ser divididos em dois grandes grupos, os observacionais e os experimentais. Os observacionais são aqueles que a gente observa e, a partir daí, a gente tende ou não a formular suposições por que aqueles dados coletados, observados, se apresentaram daquela forma. Então, os observacionais podem ser descritivos ou analíticos. Os descritivos seriam aqueles em que eu vou exclusivamente descrever o que eu estou fazendo. Por exemplo, no caso de um relato de caso. Como o próprio nome sugere, eu estarei apenas relatando um caso. Eu não vou fazer nenhuma suposição, eu não vou fazer nenhuma hipótese de nada. Eu irei apenas relatar o que foi apresentado a mim. O que já é diferente dos estudos analíticos. Nos estudos analíticos, a gente tende a olhar, a observar os dados, mas também a formular hipóteses sobre eles. Por exemplo, num estudo ecológico que avaliou o tabagismo numa população X no período de 2000 a 2020. Depois que eu fizer a introdução, coletar os meus dados e analisar os dados coletados, eu posso sim fazer suposições. Por que o tabagismo aumentou? Por que ele diminuiu? Existiu nesse meio tempo algum fator que possa ter influenciado nessa quantidade, nessa taxa? Então eu já começo a ter um papel, digamos, um tanto quanto mais ativo em discutir mesmo os resultados que o estudo me retornou.
Já nos estudos experimentais, a gente vai ter um papel muito mais ativo do pesquisador, no sentido de que ele vai, de fato, interferir. Ele vai adicionar uma nova variável ao estudo que ele está realizando e ver como o grupo em que ele introduziu essa nova variável se comporta. E a partir daí, ele vai, então, obter os dados, analisar esses dados, ter resultados e discutir esses resultados. E a partir de então, ele pode ver se a hipótese que ele fez lá no começo foi confirmada ou foi refutada. Então, só para recapitular, as principais diferenças entre estudos observacionais e estudos experimentais. Nos estudos observacionais, não há intervenção do pesquisador, e eles podem ser descritivos ou analíticos. Os descritivos são aqueles que se limitam a descrever a ocorrência de uma doença em uma população. Já os estudos analíticos, eles vão se aprofundar nessas relações entre o estado de saúde e possíveis fatores que interferem nesse estado de saúde. Inclusive, dentro dos estudos observacionais, quase todos são analíticos, que é muito difícil um estudo que está apenas literalmente observando e não discute nada de nada. Já nos estudos experimentais, há a intervenção do pesquisador. E quais seriam os principais objetivos aqui? Mudar os determinantes de uma doença ou cessar o avanço, o progresso de uma doença através de um tratamento. Assim, os estudos experimentais podem ser ensaios clínicos randomizados, ensaios de campo e também ensaios comunitários. E nesses 3 tipos de ensaios experimentais, o investigador, o pesquisador, sempre vai estar introduzindo uma variável em um dos grupos analisados para ver como esse grupo se comporta a partir da introdução dessa nova variável. E aí, a depender do objetivo do estudo, ele vai verificar se essa nova variável consegue cessar ou controlar o avanço de uma doença, de um estado de saúde a partir de um tratamento, ou se essa variável consegue mudar o que determina a ocorrência desta doença. Então, em todos os estudos epidemiológicos, antes de tudo, é preciso ter uma definição muito clara do que é um caso da doença sob investigação. Ou seja, quais seriam os sinais, sintomas e outras características que permitem classificar as pessoas, os indivíduos que farão parte do meu estudo, como doentes ou não. Pode parecer uma coisa meio óbvia o que é uma pessoa doente e o que seria uma pessoa não doente, mas é só para ressaltar mesmo, para fixar um pouquinho mais, que é algo que eu preciso definir de forma muito clara, muito específica, antes de iniciar o meu estudo epidemiológico. Outra terminologia que tende a ser utilizada em estudos epidemiológicos, sejam eles observacionais ou experimentais, seria a questão do exposto e não exposto, que às vezes eu não estou falando de uma doença, às vezes eu estou falando de um fator de risco, e não necessariamente aquela pessoa está doente, mas está sujeita ao risco de vir a estar doente. Então, há estudos em que, ao invés de doença, não doença, sem doença, doente, não doente, opta-se pela terminologia exposto, não exposto. Ao quê? A um determinado fator de risco, que faz o quê? Que eventualmente pode desencadear uma doença numa determinada população, em um determinado grupo de indivíduos. Então agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais de detalhes sobre cada um desses tipos de estudos. Começando com os estudos descritivos observacionais. Aqui a gente tem a simples descrição do estado de saúde de uma comunidade, de um grupo amostral. E eles podem ser feitos com base em dados primários ou com base em dados secundários. Os dados primários são aqueles coletados diretamente a partir de questionários específicos. Vocês já ouviram falar daquele termo de consentimento livre e esclarecido? Então, se eu pretendo desenvolver um estudo descritivo a partir de questionários feitos a
uma pessoa propriamente dita, eu antes preciso dar assinatura deste termo pela pessoa que foi convidada a participar do estudo, para que então todas as informações que ela coloque nesse questionário eu possa utilizar para desenvolver a minha pesquisa. Já os dados secundários são aqueles dados que nós teremos acesso indiretamente. A gente não vai obter ele diretamente da pessoa. A gente obtém de bases de dados, os sistemas de informação em saúde. Todas as vezes que a gente coleta algum dado do SINAM ou do Tabnet e desses sistemas de informação em saúde, a gente está lidando com dados secundários. Por quê? Porque eles foram coletados previamente, já passaram por já podem ter passado por um refinamento, por uma verificação e então foram introduzidos na base de dados. Como a gente não vai ter contato direto com o dono do dado, com a dona daquela informação, só com a planilha onde os dados foram inseridos, então nós falamos em dados secundários. E muito importante, estudos descritivos não tentam analisar, estabelecer ou hipotetizar possíveis associações entre exposições e efeito. Voltando lá no nosso exemplo da leishmaniose visceral, um estudo descritivo seria, por exemplo, eu coletar dados secundários sobre a incidência da doença no SINAM e apenas jogar eles no papel. É isso que eu observei, é isso que está acontecendo. Então, no estudo descritivo propriamente dito, eu nem tento supor por que está alta ou por que está baixa. Eu apenas coloco que é aquilo e ponto final. Eu não vou além disso. E é por isso que os estudos analíticos, eles tendem a ser um descritivo plus. Eu até coloquei esse exemplo, que é um estudo que eu tive o prazer de participar, que é sobre, inclusive, leishmaniose visceral, mas em Picos, lá no Piauí, que aqui ele poderia, no primeiro momento, até ser interpretado como um estudo descritivo. Por quê? Porque foi avaliado o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral e sua distribuição espacial. Então, num olhar rápido, eu posso pensar, tá, mas aqui só foi feita a coleta e a disposição dos dados. Só que não. Por quê? Porque além de coletar e apresentar os dados, também houve o cálculo da taxa de incidência, houve na verdade, uma hipotetização, nem sei se esse nome existe, mas enfim, foi formulada uma hipótese de por que a doença era predominante em adultos do sexo masculino de cor parda e residentes na área urbana. Foi verificada uma correlação com foi avaliada se haveria uma correlação entre a incidência da doença e a infecção pelo vírus HIV e também foi calculada a taxa de letalidade da doença. E com base nesses dados foi possível então construir uma tabela que então estratificava esses dados secundários que foram coletados e também foi feita uma distribuição espacial da doença no município de Picos. Então, aqui não foi feita apenas a coleta dos dados, eu refinei eles, eu apresentei eles de uma perspectiva em que havia uma discussão por que aquele perfil era o mais afetado, por que a doença estava aumentando na área urbana, por que a taxa de incidência estava alta, o que poderia levar a essa co-infecção com o vírus HIV. Então, por isso que os estudos analíticos, eu coloquei aqueles exemplos de transversal, coorte, como lá naquela primeira imagem, mas esses estudos que avaliam o perfil epidemiológico, só de colocar o nome avaliar, ele já se torna um estudo analítico, porque eu estou avaliando, eu não estou apenas descrevendo, beleza? Então, inclusive, o grupo que ficou com estudos analíticos, que está lá, né, só analítico, se quiser trazer um levantamento, um perfil epidemiológico para a semana que vem, pode ficar à vontade também, beleza? Já os estudos ecológicos, eles são úteis para gerar hipóteses. Inclusive, os estudos epidemiológicos, eles também podem ser chamados de estudos de correlação. E aqui, a unidade de análise são grupos de pessoas. Então, ao serem úteis para gerar hipóteses e avaliarem uma possível correlação, eles podem ser utilizados para comparar populações.
sejam elas diferentes em um mesmo intervalo de tempo ou uma mesma população em diferentes momentos. O grande contra dos estudos ecológicos é que, às vezes, eles podem ser difíceis de interpretar, porque mesmo que eu tente gerar uma correlação ou verificar, analisar uma possível correlação, às vezes é difícil encontrar explicações para os resultados obtidos, porque às vezes a correlação ela é mostrada matematicamente, mas quando você olha na prática, a realidade mesmo, às vezes essa correlação ela não se mostra tão verdadeira quanto o cálculo mostrou. Então, é por isso que, dependendo do estudo realizado, pode ser um pouco difícil de interpretar e transpor mesmo o que o cálculo deu para a realidade, para a vivência mesmo do que foi avaliado. Além disso, a relação entre exposição e efeito no nível individual, aqui, nesta situação, não pode ser estabelecida. E por quê? Porque eu não estarei lidando com indivíduos, eu estarei lidando com grupos de pessoas. Então, a inferência que eu faço a partir de um estudo ecológico é para um grupo populacional. Agora, se o que eu verifiquei para esse grupo populacional pode ser transposto para o indivíduo da população, eu já não tenho como fazer isso, eu já não posso fazer essa afirmação. Então, aqui recairia um pouco naquela questão da média. Então, seria o que acontece para a média, mas se é o que acontece a nível individual, eu não tenho como determinar isso. Além disso, outro ponto importante sobre estudos ecológicos é que eles tendem a se basear em dados secundários. E assim, dados de diferentes exposições ou mesmo de fatores socioeconômicos que eventualmente poderiam ser analisados, às vezes não estão disponíveis. Então, ao se pretender fazer um estudo ecológico, é muito interessante você ter de antemão verificado se os dados que você pretende fazer essa possível correlação, se eles estão disponíveis para o período que você pretende avaliar. Porque se não estiver disponível durante todo aquele intervalo de tempo, então o seu estudo já vai ficar comprometido. Alguma coisa terá que ser ajustada, ou então talvez seja interessante mudar de variável a ser correlacionada. Eu coloquei como exemplo esse estudo aqui. Análise espacial da tuberculose em menores de 15 anos de idade e risco socioeconômico. Um estudo ecológico na Paraíba de 2007 a 2016. Então, aqui no resumo, ele vai ficar um pouco... Acho que deve ficar pequeno para vocês olharem, mas o que acontece? Foi um estudo ecológico baseado em dados do SINAM, sendo o município a unidade de análise. Então, lembram que eu comentei que a gente, no estudo ecológico, trata com grupos de pessoas? Então, se a unidade de análise foi o município, eles acabaram lidando com as pessoas do município. Pessoas todas, a população inteira? Não, menores de 15 anos. Além disso, as variáveis utilizadas para a seleção dos casos que participaram deste estudo ecológico, que foram incluídos no estudo ecológico, foram idade, ano do diagnóstico da tuberculose, município de residência no momento do diagnóstico, até porque se o diagnóstico foi feito no estado da... Desculpa, se o diagnóstico foi feito no estado da Paraíba, mas a pessoa era vinda de outra localidade, então isso é um fato que você tem que levar em consideração, se você vai incluir ou não, porque como a pessoa não é residente na unidade de análise, aí já é um fator que você tem que considerar se vai incluí-la ou não. Então, nessa situação, já que a unidade de análise é o município, então eles optaram por considerar que, se o diagnóstico foi feito no município de residência da pessoa, então ela poderia ser incluída. Mas se ela estivesse fora, se ela fosse residente no município, mas o diagnóstico tivesse sido feito em outro local, ela não seria incluída. Isso seria o que a gente chama de fatores de inclusão e fatores de exclusão, ou critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, depois que eles coletaram todos esses dados secundários, o que eles verificaram? Eles construíram esse mapa que se chama mapa de Mourão.
E o que eles comentam nos resultados é que a partir desse mapa eles verificaram que havia uma concentração desses casos de tuberculose em menores de 15 anos em 38 municípios do estado da Paraíba, que então deveriam receber alta prioridade de atenção. Aí o que esse mapa aqui ele tenta mostrar? Ele tenta mostrar que haviam municípios com baixa proporção da doença, rodeados, não é rodeados, mas digamos próximos, cercados por municípios com alta incidência da doença. Da mesma forma que existiam municípios com alta incidência da doença que tinham uma certa proximidade com municípios com baixa incidência da doença. Então, eles construíram esse mapa para determinar áreas de municípios com baixa proporção, cercados por municípios com baixa proporção, alta, que seriam municípios com alta proporção, cercados por municípios com muita alta proporção de casos, e também municípios alto, baixo ou baixo, alta, que seria municípios de baixa proporção, cercados por outros com alta ou inverso. Então, aqui já é aquele negócio da quase na mesma. Mas o importante é que eles conseguiram construir esse mapa de proporção da incidência da doença, e o que eles conseguiram identificar foram o que a gente chama de cluster, mas clusters são agregados, aglomerados em que havia uma maior concentração desses casos da doença e que, portanto, deveriam ser interpretados como áreas prioritárias para ações de combate, ações de prevenção. Outro ponto que eles colocaram aqui nesses mapas, que inclusive ele representa o coeficiente de incidência de casos novos de tuberculose, é que havia uma coincidência desses conglomerados de alta taxa de incidência, de proporção de casos da doença, eles eram coincidentes com áreas de baixa prosperidade social. Então, eles tentaram fazer essa correlação entre incidência da doença e padrão socioeconômico. Foi possível verificar que os municípios do estado da Paraíba, onde havia uma maior proporção de casos, coincidiam com áreas de baixa prosperidade social. Então, foi uma correlação verificada e, a partir deste resultado, eles então conseguiram formular hipóteses por que haveria essa associação e, a partir daí, tentar sugerir medidas preventivas, medidas para serem adotadas pelos sistemas de gestão em saúde. Outro ponto importante dentro de estudos ecológicos é a falácia ecológica. Toda vez que a gente fala em falácia, é algo que, digamos, nós tiramos conclusões impróprias de alguma afirmação. Então, a falácia seria algo falso. Então, no caso dos estudos ecológicos, seria uma situação em que nós temos conclusões impróprias a partir dos resultados fornecidos por um estudo ecológico. Então, a falácia ecológica resulta de conclusões impróprias tiradas de estudos ecológicos. E por que isso acontece? Porque a associação observada a nível de população não necessariamente representa o que ocorre a nível individual. Então, se eu consigo obter uma correlação de duas variáveis analisadas num estudo ecológico, eu não posso transpor aquela observação a nível individual. Então, é um cuidado que deve ser tido toda vez que um estudo ecológico for avaliado. Esse gráfico ele mostra uma associação entre a mortalidade neonatal, aqui seria mortalidade neonatal por 10 mil nascimentos, é a linha cinza. E a mortalidade materna seria a linha preta. E as barras representam a porcentagem de nascimentos sem atendimento qualificado durante o parto. Então, aqui, a tentativa foi de estabelecer uma correlação, uma associação entre mortalidade neonatal e falta de atendimento qualificado durante o parto,
bem como mortalidade materna e falta de atendimento qualificado durante o parto. Só que, mesmo que eu faça um estudo avaliando apenas essas duas variáveis, outros fatores podem ter interferido nas taxas de mortalidade verificadas, como uma equipe não treinada, ou mesmo possíveis complicações inerentes ao momento do parto, complicações biológicas mesmo, a nível individual. Então, eu não posso transpor essa observação feita no estudo de que a falta de atendimento qualificado durante o parto foi a causa preponderante, foi a principal causa de mortalidade neonatal e de mortalidade materna. Por quê? Porque existem N fatores a nível individual que podem ter interferido, que podem ter provocado esse resultado, esse outcome. Então, foi um resultado verificado nesse estudo? Foi. Com um determinado grupo que foi estudado? Sim. Posso transpor este resultado a nível individual para cada uma das pessoas avaliadas ou das outras pessoas da comunidade que não foram inclusas nesse estudo? Não, porque tem N outros fatores que podem interferir. Então, acaba que a conclusão de estudo ecológico fica limitada ao estudo ecológico realizado, porque eu não consigo transpor o resultado para nível individual. Então, aqui foi o estudo ecológico. Já os estudos transversais, eles tendem a produzir instantâneos, um print screen, da situação de saúde de uma população ou comunidade. E aqui, eles são baseados na avaliação individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo que é avaliado, que é incluso no estudo. Assim, eles permitem a produção de indicadores globais de saúde para o grupo investigado. Inclusive, esses estudos transversais, eles são de grande utilidade para a obtenção, para a realização de diagnósticos da situação de saúde do grupo estudado e da população do qual o grupo faz parte. E por quê? Porque neles eu vou ter a avaliação individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo, incluso no estudo. Então, qualquer investigação desse tipo, que vá constituir um estudo transversal, precisa definir claramente os limites da sua população. E por quê? Porque nós iremos precisar de denominadores para o cálculo da prevalência. Inclusive, estudos transversais podem ser chamados de estudos de prevalência. Então, falou em estudo transversal, a taxa de prevalência ou indicador prevalência tende a ser, digamos, o ponto crucial desse tipo de estudo. E esse termo transversal, ele pretende dar uma ideia de corte no fluxo histórico da doença. Para quê? Exatamente para evidenciar as características e correlações da doença com a outra variável que eu for analisar naquele momento. Mais para frente a gente vai entender a diferença para o que a gente chama de estudos longitudinais. Assim, os estudos transversais, em geral, utilizam amostras representativas da população. Só que toda vez que a gente trabalha com a amostra, ela tem que ser aleatória, para aí já tirar um possível viés de escolha. E o que quer dizer amostra representativa da população? Digamos que eu tenha uma população de 100 canetas Bic, mas a minha amostra será composta por 2 canetas Bic. Minha amostra não tem nada a ver com o tamanho da população, minha amostra é muito pequena frente ao tamanho da população. Então, toda vez que eu for fazer um estudo transversal, eu tenho que fazer um cálculo matemático para verificar qual seria o número de indivíduos ideal para eu então ter uma amostra representativa da minha população. E assim, uma vez que o meu estudo seja finalizado, eu tenho a possibilidade de transpor as conclusões desse estudo para a população. E por quê? Porque no estudo transversal, a gente vai avaliar individualmente cada um dos integrantes da minha amostra. Assim, os dados obtidos são úteis para avaliar as necessidades de saúde da população. Em estudos transversais, cada pesquisa, cada análise
precisa ter um propósito muito claro. E por quê? Porque para ser válida, a pesquisa precisa ter um questionário muito bem elaborado, muito bem detalhado, uma amostra de tamanho apropriado e uma boa taxa de resolução desses questionários. Porque se eu não tiver essas informações, o meu estudo provavelmente ficará impossibilitado. Eu coloquei como exemplo este estudo, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Gênero, um estudo transversal com adolescentes do Rio de Janeiro. Qual foi o objetivo deste estudo? Conhecer a população de adolescentes atendida no Núcleo de Estudos em Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista da sexualidade e descrever possíveis fatores de risco às doenças sexualmente transmissíveis. O trabalho apresenta e discute esses fatores relacionando-os a um modelo de sistema de gênero que supõe uma supremacia masculina. Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, cuja população-alvo foi o público adolescente que procurou atendimento médico no NESO, que era o núcleo, espontaneamente, entre 2001 e 2002. A amostra estudada foi de conveniência e a escolha dos participantes foi aleatória, entre os adolescentes que aguardavam atendimento em sala de espera. Então, uma vez que eles abordaram aleatoriamente os adolescentes que procuraram espontaneamente atendimento no núcleo, eles entrevistaram esses adolescentes com base em um roteiro de entrevista, um roteiro de pesquisa que era composto de 3 partes. E a partir da aplicação desse questionário e dessa entrevista é que eles conseguiram coletar os dados para realizar o estudo transversal. E percebam, eles entrevistaram individualmente cada um dos adolescentes. Então, eu estou lidando com um grupo amostral? Eu estou, mas eu estou avaliando cada um individualmente. Então, é por isso que no estudo transversal há a possibilidade de, uma vez que eu consiga uma conclusão do estudo, eu tentar transpor para a população em geral. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre as tabelas, mas é só para mostrar como eles conseguiram dispor os dados coletados em diferentes formas. E eles estratificaram pelo grupo, no caso pelo sexo, que foram entre homens e mulheres, diagnóstico principal com base em sexo e diagnóstico de doença sexualmente transmissível, mas a gente sabe que agora é IST, então eles também conseguiram fazer esta estratificação. E outra estratificação que eles conseguiram fazer foi distribuição dos participantes segundo sexo e as características sexuais, que eram perguntas constantes nesse roteiro de entrevista que eles fizeram, então, aos adolescentes que lá estavam no núcleo. Só a título de curiosidade, aqui, o teste estatístico que eles utilizaram para ver se haveria uma diferença significativa entre o percentual entre a percepção, no caso dos que se identificaram como homens, e a percepção das pessoas que se identificaram como mulheres. Mas só resumindo rapidinho aqui os resultados dele, eles verificaram que os homens tinham maior número de parceiras e iniciavam a atividade sexual mais cedo. E as mulheres, por sua vez, usavam menos preservativos e eram vítimas mais frequentes de abuso sexual. Então, é só algumas das conclusões que os autores do estudo chegaram. Inclusive, se depois vocês quiserem esses estudos que eu estou citando aqui, é só me falar, tá? Estudos de coorte. Estudos de coorte também são chamados de estudos longitudinais ou de incidência. Então, o que a prevalência é para o estudo transversal, a incidência é para o estudo de coorte. É a grande taxa norteadora dos estudos de coorte. E eles são considerados os únicos capazes de abordar hipóteses etiológicas, ou seja, hipóteses de por que aquela condição de saúde ocorreu, por que aquele fator desencadeou aquela situação de saúde. E, portanto, são capazes de produzir medidas de incidência. E o que seriam medidas de incidência? Vocês lembram que a taxa de incidência avalia o risco da pessoa de uma determinada população, de uma determinada área geográfica, vir a desenvolver uma doença? Então, os estudos de coorte são capazes de produzir medidas de incidência e, portanto, são capazes de prover medidas diretas de risco. Risco de quê?
risco de desenvolver aquela situação de saúde, aquele evento adverso, aquela doença. Estudos de coorte são classificados como prospectivos. E por quê? Porque eles propõem a antecipação das possíveis causas e a investigação de seus efeitos. Então, ao fazer um estudo de coorte, eu já tento antecipar o que pode estar causando ou o que pode vir a causar o risco de uma população ter aquele evento adverso de saúde. Então, como eu já tento antecipar possíveis causas, possíveis fatores de risco, eu também já tento investigar quais seriam os efeitos que determinam a ocorrência dessas causas que podem levar ao adoecimento, ao prejuízo da condição de saúde de uma determinada população. Então, essas são as características mais, são as características principais dos estudos de coorte. E, além disso, esses estudos tendem, na maioria, a partir da observação de grupos comprovadamente expostos a um fator de risco que eu suponha ser a causa da doença que pode vir a ocorrer no futuro. Então, lembrem, toda vez que a gente estiver falando de estudos de coorte, a gente está falando de um estudo muito associado à questão de medir o risco. Risco de quê? Risco de uma determinada população vir a desenvolver uma doença. Então, aqui eu vou ter a investigação desses fatores de risco, do risco de adoecimento. Eu tirei essa imagem e outras parecidas que vocês vão ver mais adiante daquele material PDF que eu coloquei no Classroom para vocês. Então, aqui é um fluxograma bem simplificado do que eu preciso planejar, do que eu preciso fazer para desenvolver um estudo de coorte. Então, esses tipos de estudo iniciam com um grupo de pessoas livres da doença. Então, eu tenho a população e da população eu vou tirar o meu grupo amostral representativo da população, sendo que este grupo amostral será de pessoas sem a doença. E essas pessoas sem a doença são classificadas, são subdivididos em expostos ao quê? Ao fator de risco que pode vir a desencadear a doença, e em não expostos a este fator de risco. Depois, cada um desses subgrupos é novamente subdividido em outros dois grupos. O grupo dos expostos é dividido nos que desenvolveram a doença e naqueles que não desenvolveram a doença, e os não expostos são subdivididos entre aqueles que, mesmo não expostos ao fator de risco, desenvolveram a doença e aqueles não expostos que não desenvolveram a doença. Um ponto importante em estudos de coorte é o fator monetário. E por quê? Eles tendem a ser bastante caros, porque podem requerer longos períodos de acompanhamento. Para quê? Exatamente para verificar como que esse fator de risco se manifestou no grupo exposto, ou no caso não se manifestou no grupo não exposto. E então avaliar após um determinado tempo qual foi a situação de saúde verificada para cada um dos indivíduos que estavam incluídos no estudo. Então, havendo ou não a exposição ao fator de risco, eu preciso acompanhar por um longo tempo como essa população vai se comportar, para verificar o quê? Se de fato há essa associação entre o fator de risco e o surgimento da doença ou não. E para isso, eu preciso acompanhar minha população por um tempo bem considerável. Então, embora sejam estudos conceitualmente simples, eles são estudos caros, exatamente porque precisam de longos períodos de acompanhamento, uma vez que a doença pode ocorrer apenas uma exposição muito prolongada, apenas após um tempo muito considerável. E só para recapitular, são esses o tipo de estudo que fornece, que retorna a melhor informação sobre a etiologia, ou seja, sobre a causa, sobre a origem de uma doença e a medida mais direta do risco de, eventualmente, eu vir a desenvolver esta doença. Em estudos de coorte, os gastos podem ser reduzidos utilizando dados coletados de rotina sobre morbidade e mortalidade, e seriam dados secundários que
que forneçam informações sobre essas duas variáveis. Além disso, eles também são usados para investigar efeitos crônicos ou tardios. E por quê? Porque em situações com exposições agudas, a relação causa-efeito pode ser óbvia. Acontece que em doenças crônicas, que são aquelas, né, de longa duração, ou doenças que surgem apenas após um longo tempo de exposição, essa relação causa-efeito pode ser zero perceptível, pode ser zero óbvio. E eu realmente necessite de um grande tempo de acompanhamento para verificar se essa associação causa-efeito, no caso de uma doença crônica, por exemplo, ela é verdadeira ou não. Além disso, como esses estudos iniciam com pessoas expostas e não expostas, outro contra, na verdade não é contra, mas é mais dificuldade mesmo, né? Aquele quesinho de complexidade, são as dificuldades em medir as exposições que determinam a facilidade com que o estudo será conduzido. Então, se a doença for rara tanto no grupo exposto quanto no não exposto, pode ser difícil assegurar um grupo de estudo suficientemente grande. Então, a gente percebe que tecnicamente teoricamente, vendo esse fluxograma parece ser algo bem simples de realizar, mas na verdade é bem complexo e, levando em consideração a questão monetária do estudo, ele tem que ser planejado muito minuciosamente para evitar outro ponto que acontece nesses estudos de longa duração, a desistência dos participantes. Às vezes você perde a capacidade de localizar aquela pessoa que estava fazendo parte do seu grupo amostral lá no início do estudo. E assim, cada pessoa que sai é um indivíduo a menos, é uma pessoa que você está perdendo, que está saindo da sua amostra. E dependendo do número de pessoas que estejam ao final do estudo, às vezes os seus dados não podem ser validados, porque a amostra já ficou tão pequena que não tem como verificar se a associação causa-efeito realmente existe. Exemplo: tabagismo na coorte de nascimentos de 1982, da adolescência à vida adulta. Então, aqui os autores avaliaram a prevalência de tabagismo em adolescentes e adultos jovens pertencentes a uma coorte de nascimentos de base populacional. Então, foi um estudo prospectivo de coorte de nascimentos em 1982 na cidade de Pelotas. Aí, qual foi o desfecho que eles estudaram? O tabagismo, definido como o consumo de pelo menos um cigarro na última semana nos acompanhamentos de 1997 e 2000 a 2001. Então, aqui, esse estudo é interessante porque já mostra um ponto interessante. Vocês viram que eu acabei de falar que estudos de coorte lidam com a taxa de incidência, não é? Então, acontece que nessa situação, como ele não está pegando muito mais à frente, estudos realizados muito mais à frente, ele começou com nascimentos a partir de 1982, então ele não trabalhou com a incidência. Vocês notaram que ele trabalhou com a prevalência? Por quê? Porque eles não pegaram as pessoas que nasceram a partir do ano em que o estudo começou a ser desenvolvido. Eles trabalharam com pessoas que nasceram em 1982 e aí então que eles foram trabalhar com essas pessoas. Então aqui eles não avaliaram o risco da pessoa vir a ser tabagista, vir a ser fumante. Então é por isso que eles não trabalharam com a incidência. Eles trabalharam com a prevalência. Então, eles avaliaram quem de fato era fumante a partir desta coorte. Então, é só para vocês terem atenção que, apesar da gente estar vendo essas principais características de cada tipo de estudo, a depender do meu objetivo, a depender do meu delineamento experimental, às vezes eu posso, sim, trocar um tipo de análise por outra, um tipo de taxa por outra. Então, sempre que quiserem iniciar algum estudo, delimitem muito bem o que vai ser necessário fazer, porque nada é muito, digamos, não ia falar concretizado, mas não é concretizado, é concreto no sentido de concreto de pedra mesmo. Nada é tão... Gente, qual é a palavra?
intransponível? Eu esqueci agora. Não, não é consistente. É rígido. Vamos entender como rígido. Nada em ciência é tão rígido quanto parece. Então, é só para vocês terem atenção que aqui foi um estudo de coorte, mas que os autores avaliaram a prevalência a partir dessas pessoas nascidas em 1982. Se eles quisessem ver, acompanhar o risco das pessoas nascidas a partir de 2022 de virem a serem tabagistas no futuro, aí sim seria uma avaliação da incidência do risco das pessoas nascidas em 2022 serem no futuro adolescentes/adultos fumantes. Como eles pegaram pessoas nascidas em 1982 e só anos depois verificaram se elas eram ou não, a gente está falando de prevalência, beleza? Só para vocês terem atenção. Então, o que eles verificaram? Eles verificaram que aqui a prevalência de tabagismo entre adultos acompanhados pela coorte de 1982, segundo sexo. Então, eles verificaram, a partir do ano de acompanhamento, que houve um certo aumento da prevalência do percentual de tabagismo, principalmente no sexo masculino. E interessante é que a prevalência começou maior no sexo feminino e a partir de 2000 a 2005 houve uma redução dessa prevalência no sexo feminino e o aumento da prevalência no sexo masculino. O que eu posso tirar daqui? O que pode ter interferido? Teria que fazer outro estudo para verificar quais variáveis aconteceram nesse meio do caminho que podem ter mudado esse perfil de tabagismo. Então, teria que ser feita outra verificação de associação. E eles também verificaram eles também avaliaram a prevalência de tabagismo em adultos jovens conforme características sociodemográficas. Então, eles avaliaram o quê? Cor da pele, escolaridade materna, renda familiar, mudança de renda entre 1982 até o período de 2004, fumo materno no ano do nascimento, peso ao nascer e amamentação. Qual é a intenção aqui? Verificar se, a partir dos dados obtidos para homens e para mulheres, para cada uma dessas variáveis, eles conseguiriam estabelecer alguma associação entre a variável sociodemográfica e a variável sexo. Então, aqui eu só consigo estabelecer essa associação, possível associação, a partir do uso de testes estatísticos. Nessa associação aqui, eu sei que eles utilizaram um teste chamado Q-quadrado, entre outros. E o Q-quadrado é um teste estatístico quando a gente quer comparar duas variáveis, duas categorias, dois nomes, a saber aqui neste exemplo, sexo e características sociodemográficas, são duas categorias, dois nomes. Então é por isso que eles usaram esse teste. Então, aqui é um exemplo de estudo de coorte. Dando seguimento, gente, está tudo tranquilo? Vocês querem que eu volte em alguma parte? Pode continuar? Pode seguir, professora. Beleza. Ah, tá. Tem mais outra tabela aqui, mas a intenção foi a mesma, tentar avaliar a relação entre as variáveis e o sexo, mais a prevalência de tabagismo. Agora, estudos de caso-controle. Estudos de caso-controle são, teoricamente, considerados formas simples de investigar a causa das doenças, particularmente doenças raras. Aqui eu tenho dois grupos principais: pessoas com a doença, que constituem o grupo caso, e pessoas não afetadas pela doença, grupo controle. Então, vocês notam a diferença para o estudo de coorte? No estudo de coorte, considerando que eu quero medir o risco, ao delinear um estudo de coorte, considerando a avaliação do risco, eu vou pegar um grupo de pessoas não expostas a um fator de risco e um grupo de pessoas expostas a um fator de risco. Eu não estou mexendo com ninguém doente a partir do momento que eu quero avaliar o risco, certo? No estudo de caso-controle, já é diferente, porque aqui eu estou lidando com pessoas com a doença. Então, os meus grupos serão pessoas com a doença e pessoas sem a doença. A partir daí, eu coleto dados sobre a ocorrência da doença em um determinado momento do tempo, além de coletar dados sobre a ocorrência de exposições em algum momento no passado. Então, aqui eu estou lidando tanto com
eu estou lidando tanto com o futuro quanto com o passado. E é por isso que os estudos de caso-controle tendem a ser considerados estudos longitudinais e podem ser retrospectivos ou esqueci o S, ou prospectivos. Ou seja, eu posso lidar com dados do passado, mas eu também posso lidar com dados do presente/futuro. Aqui seria o fluxograma básico de um estudo caso-controle. Então, eu tenho a minha população geral, de onde eu vou delimitar dois grupos amostrais representativos. Um grupo de pessoas com a doença e um grupo controle de pessoas sem a doença. Então, o primeiro passo desse estudo seria selecionar os meus casos, as pessoas com a doença. E esses casos são selecionados com base na doença, tá? Não na exposição. Inclusive, um dos aspectos mais difíceis de estudos caso-controle é encontrar uma maneira custo-efetiva de identificar os controles. Porque, às vezes, a depender da doença que você queira investigar, às vezes é difícil determinar se aquela pessoa realmente não tem a doença, principalmente se tratando de doenças raras. Então, a depender do seu objetivo de estudo, você pode ter uma pequena dificuldade em construir esse grupo de controles. Outro ponto que tende a dificultar esses estudos é selecionar os controles de modo que eles representem a prevalência de exposição na população de onde os casos foram originados. Então, aqui, como eu estou querendo avaliar esse nível de exposição, por quê? Eu quero ver se pessoas com a doença elas estão expostas a algum fator de risco que possa ter provocado a doença. Então, às vezes, dependendo do meu objetivo, pode ser difícil construir também um grupo controle que represente a prevalência de exposição, ou seja, pessoas que foram expostas, mas que não adoeceram a partir desta exposição. Alguém quer? Não? Então tá. Não é necessário que, nesta situação, casos e controles incluam toda a população, até porque isso seria realmente impossível. Então, eles podem ser limitados a alguns subgrupos específicos, por exemplo, pessoas idosas ou crianças até uma determinada faixa etária, ou homens ou mulheres. Então, eu posso delimitar uma grande categoria, ao invés de pegar uma amostra completamente da população inteira. Então, eu posso determinar uma categoria, eu quero avaliar essa doença, essas variáveis, nesta categoria apenas. Bom, estudos de caso-controle, idealmente, eles usam casos novos. E eles podem estimar os riscos relativos a uma doença, mas não podem determinar a incidência absoluta dela. Então, estudos de caso-controle, eles devem representar, ou pelo menos eles deveriam representar pessoas que seriam incluídas nos estudos como casos se tivessem desenvolvido a doença. Então, no grupo controle, eu deveria ter as pessoas que seriam incluídas aqui, caso elas tivessem desenvolvido a doença. Então, num estudo caso-controle, a partir da divisão em grupo casos e em grupo controles, eu quero estimar o risco relativo a uma doença, sabendo que as pessoas foram expostas ou não expostas ou não expostas a um determinado fator de risco. Então, aí eu vou tentar estimar o risco relativo, mas a incidência propriamente dita eu não consigo determinar. A incidência mesmo dessa doença eu não vou conseguir determinar. Apenas o risco relativo a uma doença com base em um determinado fator de exposição. Neste exemplo, foi avaliado fatores associados ao câncer de mama gestacional, um estudo caso-controle. Então, na metodologia, ele já coloca. Vocês devem estar percebendo que toda vez que a gente comenta com algum estudo epidemiológico, a metodologia já inicia descrevendo qual é o tipo de estudo que foi realizado. Então, foi um estudo observacional com desenho do tipo caso-controle. E aqui ele já coloca o número amostral,
63 gestantes com idade entre 25 a 43 anos, admitidas entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014. Como que eles chegaram ao tamanho amostral? O tamanho da amostra foi calculado pelo método de Flies, sendo de 63 participantes, 21 casos e 42 controles. Notam a divisão entre caso e controle? Então, foi considerado o percentual de 32% de gestantes com idade da primeira gestação maior que 30 anos na população geral e 69% entre gestantes com câncer de mama, nível de confiança de 95% e poder do estudo de 80%. Então, aqui são algumas variáveis que eles utilizaram na hora de fazer a estatística do estudo. Agora, eu acho essa parte bem interessante, como que eles dividiram essas 63 participantes em casos e em controles. Como que eles fizeram isso? Os casos foram definidos como mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama durante a gravidez atual, sendo incluídas todas as 21 gestantes portadoras de câncer de mama admitidas no período do estudo, após a confirmação por diagnóstico histopatológico. Então, eles foram bem precisos, delimitaram bem delimitadinho o que constituiria o grupo caso. O grupo controle incluiu gestantes com a mesma idade dos casos, ou, no máximo, 1 ano a mais ou a menos, sem neoplasias malignas e que tiveram o parto no máximo 3 meses antes ou depois da gestante incluída como caso. Quando mais de 2 gestantes preencheram os critérios de seleção para controles, optou-se por selecionar aquelas com a data do parto mais próxima ao caso. Para cada um dos casos foram selecionados 2 controles. Por que eles fizeram isso? Eu, Denise, não vou ter a resposta para vocês. Foi algum delineamento durante o estudo que foi realizado que eles verificaram que considerando o grande objetivo, que era conhecer os fatores de risco associados ao câncer de mama gestacional, poderiam, então, levar a uma quantidade de dados que fosse mais condizente com a análise que eles queriam fazer. Então, é só para ressaltar, cada estudo tem as suas próprias particularidades, as suas próprias peculiaridades. Então, estudo de caso controle, queriam verificar quais seriam os possíveis fatores associados ao câncer de mama gestacional. Então, eu estou partindo de um grupo de casos, gestantes com câncer de mama, grupo controle, pessoas que já tiveram o parto sem o câncer de mama, sem qualquer tipo de neoplasia. E aí eu quero ver quais seriam os fatores que poderiam levar à exposição ou não dessas mulheres, que poderiam desencadear ou não o câncer de mama. Eles conseguiram colocar os resultados aqui, foram várias as coletas realizadas, e eles foram desde a descrição das características sociodemográficas e de saúde dessas gestantes, sempre levando em consideração o grupo caso e grupo controle, até a descrição das características reprodutivas e obstétricas de cada uma, também para o grupo caso e também para o grupo controle. E, por fim, eles fizeram também a associação entre a idade materna na primeira gestação e a ocorrência de câncer de mama na gestante. Então, é só para vocês verem que eles fizeram várias análises para verificar se haveria um possível fator de risco que tivesse maior peso na ocorrência ou não de câncer de mama gestacional. Então, eles falam, uma das conclusões do estudo foi que a chance de câncer de mama gestacional aumentaria 27% para cada ano a mais na idade materna na primeira gravidez, e que mães com baixa escolaridade tiveram maior chance de apresentar câncer de mama. Só para deixar claro que são 2 resultados, 2 conclusões que eu achei mais fáceis de comentar com vocês aqui, mas eles não tem outras informações no estudo, tá? Que os autores discutem mais para tentar verificar a questão desses fatores de risco e a ocorrência do câncer de mama. Agora, a gente vai sair dos estudos observacionais e chegar nos estudos experimentais.
eu digo que essa partezinha vai ser um pouco mais rápida. Começando com ensaios clínicos randomizados. Esses ensaios têm por objetivo estudar... Oi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Na verdade, estava travando. Eu ia perguntar se o avião caiu aí. Não, gente, que é isso, pelo amor de Deus. Se o avião tivesse caído, eu garanto que não estava aparecendo nem minha carinha, meu íconezinho para vocês aí. Não, professor, mas brincando, né? Porque estava cortando a última fala que você falou. Eu acabei de ver aqui que tá falando que tá cortando. Voltou ao normal ou vocês querem que... Agora voltou. Beleza. Mas teve alguma parte antes que vocês não entenderam e querem que eu repita? Pode continuar, então? Pode continuar, pode sim. Beleza. Não foi Então. muita coisa, não. Beleza. Então, conversando agora sobre ensaios clínicos randomizados, eles têm por objetivo estudar os efeitos de uma intervenção em particular. Assim, os indivíduos que participam desses estudos são aleatoriamente separados em intervenção, que é aquele grupo onde eu vou adicionar uma variável x, e grupo controle, que é o grupo onde eu não vou tratar com nada. Eu não vou adicionar nenhuma variável possivelmente interferente. Então, ensaios clínicos randomizados, eu lido com dois grupos. Um grupo de intervenção, onde eu vou adicionar uma nova variável, e um grupo controle, que eu vou apenas acompanhar como este grupo se comporta. Assim, quaisquer diferenças observadas entre os grupos serão decorrentes do acaso. Em que sentido? No sentido de que os grupos foram construídos aleatoriamente. Então, os indivíduos eles sempre têm que ser selecionados aleatoriamente em grupo intervenção e em grupo controle. E os resultados são avaliados comparando o desfecho entre os grupos. Então, separei aleatoriamente o grupo intervenção e o grupo controle. Adicionei essa variável de intervenção aqui no grupo intervenção e o grupo controle ficou sem ela. Ao final do estudo, eu vou ter o resultado para o grupo onde eu fiz a intervenção e eu também vou ter um resultado para o grupo que eu fiz o controle. Ao final, eu faço a comparação entre esses resultados, entre os desfechos, e eu vejo se houve alguma diferença a partir da inserção dessa intervenção ou não. É interessante que em ensaios clínicos randomizados, um tratamento ou um procedimento pode ser comparado a nenhum tratamento ou a uma terapêutica semelhante, como um placebo ou a uma norma pré-existente já conhecida. Então, por exemplo, nos ensaios clínicos randomizados, eu posso dar uma solução de açúcar A para o grupo de intervenção e não dar nada para o grupo controle. Da mesma forma que eu posso dar uma solução A para o grupo intervenção e dar água para o grupo controle. Então, há essa possibilidade em se tratando de ensaios clínicos randomizados. Mas, de novo, cada caso é um caso e cada estudo tem que ser planejado minuciosamente. Bom, então, ensaios clínicos randomizados são projetados para responder sempre uma questão muito específica, concentrando-se estritamente em uma hipótese de pesquisa. Então, eu vou ter um objetivo, eu não posso sair dispersando por aí no ensaio clínico randomizado, não. Até porque, como eu vou estar lidando com uma intervenção, eu vou estar lidando com uma intervenção em um indivíduo, propriamente dito, eu tenho que ser muito claro no que eu estou fazendo. E eu não posso titubear. Então, esses ensaios clínicos randomizados são projetados para responder uma questão específica e eles não são projetados para avaliar para avaliar os mecanismos pelos quais uma terapia pode beneficiar ou não um grupo. Aqui eu não quero saber se o que eu estou fazendo ele vai produzir eventualmente
Desculpa. No ensaio clínico, eu não quero saber se a minha intervenção... Eu estou esquecendo uma palavra, eu vou repetir que agora eu consigo falar. No ensaio clínico, eu não quero saber o mecanismo da minha intervenção. É isso. Eu quero saber se a intervenção funciona ou não. Se ela funcionar ou não, aí depois eu posso fazer um novo planejamento para ver qual é o mecanismo que a levou a funcionar ou não. Mas, num primeiro momento, o ensaio clínico randomizado não quer saber o mecanismo da minha intervenção. Ele quer saber se aquela intervenção vai ser benéfica ou não. É isso. Então, os ensaios clínicos randomizados, aqui eu sempre vou ter que aplicar critério de inclusão e critério de exclusão. Depois que eu monto a minha população, tiro o meu grupo amostral, eu vejo todos aqueles que, a partir dos meus critérios de exclusão, serão retirados do meu estudo. E de quem fica, eu faço a minha seleção aleatória, em intervenção e em controle. Aqui ele colocou tratamento e placebo, mas lembrem do que eu falei anteriormente. Às vezes o meu grupo controle não recebe nada, em contraposição ao grupo intervenção que recebeu alguma intervenção. Então, no ensaio clínico randomizado, eu quero saber se a intervenção funciona ou não. Eu não quero saber mecanismo de nada. Eu quero saber se funciona ou não. E a partir dessa divisão entre os grupos e a aplicação da intervenção e avaliação do grupo controle, eu verifico se essa intervenção teve algum efeito no surgimento ou não da doença e se a falta dessa intervenção no grupo controle afetou o surgimento ou não de uma doença. E como a gente está lidando, de novo, com intervenção e tem que ser um estudo muito controlado e muito rígido metodologicamente, às vezes, a depender do meu rigor ao desenvolver um ensaio clínico randomizado, às vezes não é possível transpor o resultado verificado no ensaio para a população em geral. Seria o que a gente chama de validade externa ou validade de generalização, porque foi uma condição tão controlada, tão restrita, que quando eu chego no mundo real não é bem assim que funciona. Então, há a possibilidade de não poder transpor esse efeito ou não, né? O efeito, enfim, ou a falta do efeito verificado em um ensaio clínico randomizado para a população em geral. Beleza? Esse estudo... Oi. Professora, então seria tipo aquele estudo que fizeram no campo de ivermectina, só que tipo assim, a dose era tão alta que não era aplicado para a realidade. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso que o Mauro colocou. Se eu faço um estudo onde eu uso uma dose muito maior do que é inclusive comercialmente disponível, acaba que a conclusão desse estudo ela não é válida externamente, porque não há a possibilidade de consumo daquela dose do medicamento, porque não é nem comercialmente disponível. Então, é exatamente isso que o Mauro colocou. Não tem como eu avaliar uma situação, quer dizer, eu posso avaliar qualquer situação em laboratório, mas aí se ela vai condizer com a minha realidade externa, são outros 500, é outra coisa que tem que ser avaliada, como o exemplo que ele colocou. Eu não tenho como transpor o que foi verificado, o resultado verificado nesse ensaio clínico randomizado, no caso da ivermectina, para a realidade, porque é uma realidade, inclusive, inexistente. Bom, esse exemplo de artigo, eles tentaram avaliar a eficácia e segurança da associação de budesonida e formoterol. Quem já fez farmaco aqui, farmacocinética, farmacologia, e quiser depois falar sobre esses medicamentos, pode ficar à vontade. Eu não vou entrar em detalhes sobre eles. Mas, enfim, a eficácia e segurança da associação de budesonida e formoterol em dose fixa e cápsula única no tratamento de asma não controlada. Ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico e controlado. O que é um estudo multicêntrico? É um estudo que ocorre de forma simultânea por meio de um protocolo em diversas situações. O que é um estudo duplo cego? É aquele estudo onde nem o examinado, ou seja, nem o participante do meu grupo
dos meus grupos amostrais, seja ele intervenção, seja ele controle. Nem o examinador, ou seja, nem o pesquisador, sabem o que está sendo utilizado como variável em um determinado momento. Então, é aquela situação em que, digamos, a pessoa do grupo de intervenção nem sabe o que está tomando e o pesquisador nem sabe o que ele está aplicando. Então, os dois lados estão cegos sem saber o que está sendo recebido, o que está sendo aplicado. E o que eles conseguiram, então, observar? Eles recrutaram 304 pessoas, mas após a aplicação dos critérios de exclusão, ficaram apenas 181 pessoas. E a partir daí, elas foram divididas aleatoriamente em um grupo que recebeu apenas a budesonida e outro onde recebeu a associação entre os dois fármacos, budesonida mais formoterol. A partir daí, eles elaboraram um protocolo para aplicação desses medicamentos em ambos os grupos. E notem, a gente começou o grupo da budesonida com... A gente não, né? Eles. O grupo da budesonida com 92 e o grupo da budesonida e o formoterol com 89. E houve uma redução de participantes ao final do estudo. 76 de 92 completaram o estudo e 75 de 89 completaram o estudo. Então, é algo que também tem que ser levado em consideração. A redução da minha amostra, o número da minha amostra, na verdade, ao final do estudo. Então, eles elaboraram esse fluxograma, que eu achei muito interessante, esse nome, disposição dos pacientes. A disposição dos pacientes em cada um desses grupos e o que levou alguns dos pacientes a saírem do estudo. Essa tabela é só para mostrar para vocês como que eles disporam os resultados estatísticos que eles obtiveram para cada variável estudada. E resumindo para vocês o resultado do estudo, esses autores verificaram que a utilização da associação de budesonida e formoterol em cápsula única no tratamento de manutenção da asma não controlada era seguro e era eficaz. Depois de analisar todos esses dados, eles chegaram a essa conclusão. Mas é só mesmo um exemplo de metodologia e de fluxograma de um ensaio clínico randomizado para vocês. Agora, ensaios de campo. Ensaios de campo envolvem pessoas que estão livres de doença, mas sob o risco de desenvolvê-la. Mas eu também não avalio isso no estudo transversal? Eu até avalio, mas aqui eu estou falando de um estudo experimental. Então, de alguma forma, aqui no ensaio de campo, mesmo que eu esteja avaliando pessoas livres de doença, mas sob o risco de desenvolvê-la, eu irei adicionar alguma variável. Aqui, os dados são coletados no campo, ou seja, uma vez que os participantes estão livres da doença e o propósito é prevenir a ocorrência de doenças, ensaios de campo envolvem um grande número de pessoas. E por isso que numa escala de 1 a 4 cifrãozinhos, eles recebem 5 cifrãozinhos, porque tendem a ser muito caros e logisticamente complicados para exatamente trabalhar, para conseguir, não é nem trabalhar, para conseguir esse grande número de pessoas disposto a participar do estudo. Além disso, esses ensaios de campo podem ser utilizados também para avaliar intervenções que têm por objetivo reduzir a exposição a um determinado fator de risco, sem necessariamente medir a ocorrência dos efeitos sobre a saúde. Ou seja, eu posso fazer um ensaio de campo para avaliar se uma determinada intervenção reduz a exposição, mas sem ir para a segunda parte, onde eu avaliaria se essa intervenção afetaria a ocorrência da doença ou não. Então, eu posso parar no meio do caminho só avaliando se essa intervenção no meu grupo teste, ela tem algum efeito na redução da exposição a esse fator de risco que pode levar ao surgimento de uma determinada doença. Já os ensaios comunitários, aqui os grupos de tratamento serão comunidades ao invés de indivíduos, o que é um conceito bem generalista, né? Porque uma comunidade também é um grupo de pessoas, mas é mesmo só para distinguir dos outros tipos de estudo. Esses ensaios comunitários tendem a ser considerados apropriados,
para doenças que tenham suas origens em condições sociais, ou seja, doenças que estejam muito associadas a variáveis sociodemográficas e também socioeconômicas, além de doenças que possam ser influenciadas por intervenções dirigidas ao comportamento do grupo ou do indivíduo. Limitações de um ensaio comunitário. Somente um pequeno número de comunidades pode ser incluído. Além de ser difícil isolar essas comunidades, além de ser difícil isolar esses grupos de indivíduos. Outro fator limitante dos ensaios comunitários é que outros métodos são necessários para garantir que qualquer outra diferença encontrada ao final do estudo possam ser atribuídas à intervenção e não a diferenças inerentes entre as comunidades. Ou seja, o que essa frase super longa quer dizer? Quer dizer que eu tenho que elaborar um protocolo muito bem elaborado para garantir que o resultado final do meu estudo esteja unicamente ligado à intervenção que eu fiz e não tenha nenhuma relação com variações inerentes aos grupos da minha pesquisa. Então, pode ser difícil conseguir fazer essa garantia e é um desafio próprio dos ensaios comunitários. Esse foi um dos poucos estudos comunitários que eu encontrei, e ele avaliou o efeito do exercício físico sobre peso corporal em crianças com excesso de peso, um ensaio clínico comunitário randomizado em uma favela no Brasil. Então, eles quiseram avaliar uma possível associação da obesidade com doenças... Eles examinaram os efeitos de um programa de exercício físico para crianças com excesso de peso em uma favela do Recife, Pernambuco, Brasil, por meio de um ensaio comunitário randomizado com 78 crianças. Como que eles dividiram os grupos? Um grupo de crianças recebeu 3 aulas semanais de exercícios físicos durante 6 meses. Já no outro grupo, não foi realizada nenhuma intervenção em relação à alimentação. A análise por intenção de tratamento demonstrou que todas as crianças apresentaram aumento significativo de peso. Entretanto, esse aumento foi menor no grupo que sofreu a intervenção. Olha só que resultado complexo esse de interpretar, né? Eles propuseram que um grupo de crianças ele fosse submetido a uma intervenção de exercícios físicos, mas houve um aumento significativo de peso no grupo que sofreu essa intervenção. E como que eles fizeram essa disposição? Tudo começou com um grupo de 638 crianças, mas após a aplicação dos critérios de exclusão, só sobraram 78. Então, destas 78, eles dividiram em 2 grupos, aleatoriamente de 39. Um grupo passou a realizar atividades físicas e o outro não. E nesse grupo de intervenção, 30 chegaram ao final do estudo e 38 chegaram ao final do estudo do grupo controle. Então, depois de dispor todas as variáveis e os resultados obtidos para cada uma dessas variáveis, eles verificaram que não houve uma diferença significativa entre os grupos antes da intervenção em relação à idade. Então, a idade das crianças não era um fator que determinaria se a intervenção foi eficaz ou não. Outro ponto que eles verificaram também foram essas características mais individuais de cada uma das crianças nos grupos de intervenção e grupo controle. Então, eles verificaram peso, estatura e IMC. E, a partir da análise estatística, eles conseguiram ver se houve uma diferença significativa antes e depois da intervenção entre o grupo que sofreu a intervenção ou não. Agora que a gente viu esses vários, quase inúmeros, tipos de estudos epidemiológicos, agora eu vou comentar rapidinho com vocês sobre alguns erros potenciais em estudos epidemiológicos, começando com um erro aleatório. Um erro aleatório ocorre quando o valor medido na amostra do estudo ele é diferente devido ao acaso, ele é aleatório,
do verdadeiro valor da população. Ou seja, eu fiz um estudo com uma amostra. Quando eu confronto com a população, é completamente diferente. Acontece que esse erro é devido ao acaso. E o que tende a provocar um erro aleatório? A própria variação biológica individual, que cada um é cada um. Erro de amostragem, quando eu trabalho com uma amostra não representativa da população. E também erros de mensuração, ou seja, eu planejei incorretamente, eu deixei escapar alguma coisa da metodologia do meu estudo que me levou a uma coleta incorreta de dados ou a dados coletados incorretamente. E o que eu posso fazer para tentar minimizar as chances de ocorrer um erro aleatório? Variação biológica individual, eu não tenho muito o que fazer, porque cada um é cada um. Então, este aqui sempre estará presente. Já em relação ao erro de amostragem, eu posso aumentar o tamanho da amostra. Então, eu posso tentar fazer um cálculo mais específico, mais bem definido, de qual o meu N amostral mais adequado para aquela população que eu desejo avaliar. Para quê? Para que eu tente contemplar a maior variação possível dentro da minha amostra. Já dentre os erros de mensuração, eu posso tentar aumentar o rigor do meu protocolo, ter medidas mais rígidas do próprio cálculo de amostragem, dos meus critérios de inclusão, critérios de exclusão. Então, é muito importante eu entender os métodos de mensuração que estão sendo utilizados no estudo e potenciais erros que eles podem vir a causar. Então, até mesmo quando eu estou lidando com testes que envolvam a participação de laboratórios, é importante que esses laboratórios sejam capazes de documentar, de, digamos, colocar no papel a precisão, a acurácia dessas medidas através de um controle sistemático de qualidade. Então, eu sempre, por mais metódico que o meu estudo seja, eu preciso prestar muita atenção no rigor do meu protocolo para tentar minimizar a possibilidade de ocorrência de erros aleatórios. Lembrando, tá? Variação biológica individual sempre vai estar presente e nesse quesito a gente tem que considerar que haverá sempre esta variação. Além do erro aleatório, que é devido ao acaso, a gente também pode ter o erro sistemático, que é aquele que acerta praticamente sempre no mesmo ponto. É quase um erro reprodutível. Ele tende a ocorrer quando os resultados eles diferem de maneira sistemática, de maneira persistente, dos verdadeiros valores, daqueles valores que seriam encontrados em uma população. Principais causas de erro sistemático. O viés de seleção, que é quando eu realmente tenho um papel ativo na seleção dos indivíduos que irão compor os meus grupos de estudo. A gente viu que tem que os ensaios, os estudos epidemiológicos como um todo, eles lidam com amostras montadas aleatoriamente. Se eu deixo de montar uma amostra aleatória e monto ativamente uma amostra, eu estou tendo um viés de seleção. Eu literalmente escolhi quem ia compor cada grupo. Então é por isso que a amostragem sempre deve ser aleatória. E outra causa também seria o viés de mensuração, que é quando a medida individual ou a classificação da doença ou do fator de risco, do possível fator de risco, são imprecisas, ou seja, não medem corretamente o que se propõe a medir. Então, às vezes, eu tento estabelecer uma associação entre duas variáveis tão discrepantes, tão diferentes entre si, que não tem como eu achar realmente uma associação entre elas. Não tem como eu medir, fazer essa mensuração. Então, eu tenho que avaliar também se aqueles fatores, se aquelas variáveis que eu quero estudar, se realmente faz sentido eu tentar estabelecer uma associação entre elas, ou se não foi algo que me deu assim do nada e eu, não, será que tem? É por isso que eu sempre devo planejar muito bem o que eu quero avaliar, o que eu quero comparar. Porque às vezes são duas coisas tão extremas que não tem teste estatístico, não tem estudo epidemiológico que consiga dar um resultado confiável para elas. Outro ponto que interfere na acurácia de estudos seria o que a gente chama de fator de confusão.
O fator de confusão ocorre quando o efeito de duas exposições, vamos entender duas exposições como dois fatores de risco, não for diferenciado. Então, eu tenho dois fatores de risco, mas eu não diferencio quem que pode estar desencadeando um determinado desfecho. Beleza? Muito importante. Para ser fator de confusão, eu preciso satisfazer duas condições. Muita calma nessa hora. Bom, então, para satisfazer, para uma variável, para uma exposição ser considerada um fator de confusão, ela deve estar associada com a exposição, mas não ser consequência dela. Então, esse fator de risco tem que estar associado à exposição do meu indivíduo, mas o fator de risco não é consequência da exposição. Eu vou já dar um exemplo para vocês. E não é ou, tá? É e. E esse fator de risco deve também estar associado com o desfecho, independente da exposição. Então, tem que ser um fator de risco que não seja dependente nem da exposição do meu grupo e que esteja associado com o desfecho, ou seja, ele não influencia ele não é consequência da exposição, ele não surgiu da exposição, mas ele está associado com o desfecho. Calma, a gente tem um exemplo para falar disso. Bom, nesse exemplo, o fator de confusão foi originado da onde? Da relação entre ingestão de café, exposição, doença cardíaca, desfecho, e uma terceira variável, o hábito de fumar. Beleza. Então, a gente tem esse pequeno fluxograma aqui. A exposição, que seria a ingestão de café, leva à doença cardíaca. Mas acontece que o hábito de fumar também está associado com a doença cardíaca, que é o meu desfecho. Acontece que o hábito de fumar aparentemente também tem uma associação com a exposição, que é a ingestão de café. Então, a minha variável de confusão é o hábito de fumar, porque parece que está associado com o desfecho, independente da exposição. Então, hábito de fumar está associado com doença cardíaca, independentemente da pessoa beber café ou não. Mas o hábito de fumar também está associado com a ingestão de café, mas ele não surge pela ingestão de café. Eu vou repetir, tá? Então, a gente tem essas três condições: ingestão de café, doença cardíaca e o hábito de fumar. E aqui a minha variável de confusão é o hábito de fumar. Por quê? Porque ele está associado com o desfecho, ele pode provocar o desfecho, independentemente da pessoa beber café ou não. Então, o hábito de fumar pode desencadear, pode contribuir para uma doença cardíaca, sendo essa pessoa que desenvolveu a doença cardíaca, eu ia falar ingestora, independente da pessoa que teve a doença cardíaca ingerir café ou não. Mas o hábito de fumar, ele também tem uma certa associação com a ingestão de café, mas ele não surge da ingestão de café, porque nem todas as pessoas que bebem café fumam, mas há uma tendência de que pessoas que fumam beberem mais café. Agora eu vou falar um terceiro modo para garantir que vocês entenderam. Então, o fator de confusão, a variável de confusão, hábito de fumar, pode ser explicado, então, pela relação demonstrada entre o consumo, entre a ingestão de café e o risco de doença cardíaca, de doença coronariana. E por quê? Porque o consumo de café está associado ao hábito de fumar cigarros, apesar de não desencadear o hábito de fumar. E, na verdade, pessoas que fumam têm maior propensão a fumar do que pessoas que não ingerem café. Então, a variável de confusão nesta situação do exemplo é que a pessoa ser fumante, teoricamente, tem maior propensão a beber café. Mas não tem nada a ver a pessoa beber café e começar a fumar porque bebe café, beleza? Então, a variável de confusão está associada à exposição, mas ela não surge por causa da exposição. Então, não necessariamente uma pessoa que bebe café vai começar a fumar porque bebe café. Mas uma pessoa que fuma
digamos, mais frequentemente bebe café. Mas também se sabe que o hábito de fumar é uma das principais causas de doença coronariana, de doença cardíaca. E é possível que a relação entre consumo de café e doença cardíaca reflita somente uma associação causal, uma associação aleatória, uma associação que estava aí, entre o hábito de fumar e a doença cardíaca. Então, nesse fluxograma, nesta situação, nesta imagem, o hábito de fumar, ele confunde a aparente relação entre o consumo de café e o surgimento de doença cardíaca. Exatamente porque o hábito de fumar, ele tem uma certa ligação com a ingestão de café e também atua como fator de risco. Ele também tem uma ligação com a doença cardíaca. A pessoa consumindo café ou não. Então, de novo, é por isso que o hábito de fumar, ele é considerado uma variável de confusão, porque só da pessoa fumar e beber café, não necessariamente ela vai ter doença cardíaca. Do mesmo jeito que a pessoa que bebe café, não necessariamente fuma e vai ter doença cardíaca, então fico meio confusa aqui, saber quem provocou, quem é fator de risco para quem. Beleza? Depois a gente volta aqui nessa imagem. E para finalizar, como controlar o fator de confusão? Uma possível variável que se apresente como fator de confusão. Eu posso, então, fazer uma amostragem aleatória dos indivíduos da minha pesquisa. Eu posso ser mais específica nos meus critérios de exclusão. E eu posso fazer o emparelhamento. Vamos lá para cada uma. Na randomização, essa amostragem aleatória, ela é aplicável apenas para estudos experimentais. Mas, a partir de uma amostragem aleatória, eu evito que ocorra associação entre potenciais variáveis de confusão e as exposições que estão sendo consideradas. E, muito importante, a amostragem aleatória eu tenho que calcular muito bem o tamanho da minha amostra. Já a restrição seria exatamente limitar o estudo a pessoas que apresentam uma característica em particular. Então, ao planejar o meu estudo, eu limito os meus critérios de exclusão para saber quem eu vou excluir e quem eu vou incluir no meu estudo. E, por fim, o emparelhamento, que é quando os participantes do estudo são selecionados de forma a assegurar que as variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas nos dois grupos de comparação. Então, o emparelhamento está muito associado à randomização, ou seja, eu tenho que deixar o acaso atuar nessa hora para eu poder classificar quem vai entrar no meu grupo teste, quem vai entrar no meu grupo controle. E assim, eu tento minimizar a ocorrência dessa variável de confusão e tento, no início do meu estudo, deixar os grupos o menos diferentes entre si, certo? Então, aqui nós chegamos ao final de hoje e é isto o que eu trouxe.